Olá, gente, eu sou a Suelen Pancieri, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a radiofrequência, assim como frequências, temperaturas, modo de aplicação e algumas associações que a gente pode fazer para potencializar ainda mais nossos resultados. Nós temos aqui hoje a radiofrequência Orfeu e ela é composta com algumas manoplas. Eu tenho essa manopla, que é um pouco maior, ideal para tratamento de áreas grandes. Essa aqui é um pouco menor, que eu, consequentemente, trato áreas menores. Esse aqui que é um aplicador facial. E esse que é uma manopla de tratamento íntimo, mas também você pode fazer na região de papada. Quando a gente pensa em radiofrequência, a gente tem que pensar que a função principal dela é aumentar a temperatura a nível de tecido muscular, adiposo e dérmico, para que assim ele desencadeie funções ou respostas biológicas. As principais indicações da radiofrequência são tratamentos de rugas, marcas de envelhecimento, a gente estimular a neocolagenase, recuperar a elasticidade, flacidez tissular, tanto facial e corporal, celulite, gordura localizada, efeito lifting, fibrose, e aí a gente tem uma gama enorme de coisas que a gente pode tratar. Temos aqui no aparelho, vou colocar aqui para vocês a frequência de 500 kHz. Quando selecionamos essa frequência, ela é uma frequência mais profunda, então indicado para a gente tratar um tecido muscular. Quando a gente seleciona 800 kHz, é uma frequência mais superficial, que a gente sugere tratamentos de gordura subcutânea. E a frequência de 1050 kHz, que são para tratamentos faciais. Depois selecionamos o tempo e a intensidade conforme o tratamento. Iniciaremos o tratamento corporal agora e temos dois tipos de manoplas que podemos utilizar. Essa manopla maior, ela vai ser mais indicada para regiões maiores. Poderemos também trabalhar abdômen com ela. Ela vai equivaler mais ou menos 4 vezes o tamanho da manopla. Então mediremos 3, 4, daria para dividirmos o abdômen em 2. Mas se nossa escolha for esse tipo de manopla, então 1, 2, 3, 4, teríamos que dividir o abdômen em 4 partes. E se fosse essa, dividiríamos em 2 partes. Vamos iniciar a aplicação com essa manopla. No aparelho eu selecionei a frequência de 800 kHz para eu trabalhar um pouquinho essa gordurinha localizada aqui. E eu vou fazer 10 minutos por esse quadrante. Lembrando que a radiofrequência ela só produz resultados bons em tecidos que estão hidratados, que estão saudáveis. Então, se for uma paciente que não toma água, você precisa recomendar que ela aumente a ingestão hídrica, para você ter mais resultados aqui com a radiofrequência, tá? Quando eu estou aplicando a radiofrequência, eu preciso ter um contato e um deslizamento suave, para que eu tenha um aquecimento progressivo aqui da minha temperatura. Energias muito altas, elas produzem um aquecimento muito rápido e pode impedir o aquecimento homogêneo e mais profundo. Então, a necessidade de empregar movimentos, às vezes, muito rápidos, compromete os resultados desejados. A gente pode utilizar a radiofrequência aqui na parte corporal, principalmente para um lipedema, para flacidez, para lipólise e também para tratamento de fibrose. Como a gente já falou antes, a gente precisa sempre medir a temperatura para ver como que está sendo esse aquecimento. O termômetro, ele precisa ter uma distância de menos de 20 centímetros da pele e sempre tomar cuidado com a temperatura ambiente. Então, às vezes, se você tiver com ar-condicionado muito forte, vai interferir aqui na radiofrequência, no aquecimento dela. Simulei aqui alguns movimentos que a gente tem que fazer com a radiofrequência, sempre estimulando o efeito lifting. Desenhei algumas setinhas para a gente sempre puxar aqui do mento para cima,
levantando aqui a boca, esse aqui movimento para a gente levantar os lábios, aqui para quem tem bigodinho chinês, aqui ao redor dos olhos, pálpebra superior, aqui a gente para levantar a sobrancelha e esse movimento assim. Vamos iniciar agora a aplicação. Já selecionei lá no meu aparelho a frequência de 1050 kHz e o tempo total que a gente vai fazer no rosto são de 40 minutos. Primeiro eu trabalho essa M-face, depois eu vou para outra. E aí eu trabalho a testa e depois o pescoço. Gente, uma dica super bacana é que quanto mais hidratado estiver esse tecido, mais ele vai fazer uma rotação das moléculas de água e eu consigo um aquecimento melhor. Então eu tenho um resultado muito melhor aqui, tá? Então de nada adianta eu usar uma radiofrequência numa pele que está flácida para poder recuperar o colágeno, sendo que ela está às vezes desidratada, está glicada, e aí eu não vou conseguir um resultado que eu desejo. Então, antes aqui de iniciar esse procedimento, eu fiz toda uma esfoliação nessa pele para tirar a impedância dela. Apliquei alguns ativos, dei uma hidratada primeiro e aí eu começo a fazer a radiofrequência. O tratamento com a radiofrequência deve sempre ser complementado com uma boa base de cosméticos, tá? Quando eu tenho uma face com edema e gordurinha, é ideal a gente indicar ativos para flacidez, ou que estimulam o sistema linfático e também que produzam efeitos lipolíticos. Quando tem uma face magra e sem edemas, a gente precisa preservar o esvaziamento e a redução dos adipócitos. Então, nesse caso, os cosméticos eles devem ser somente para hidratação, tonificar a pele e também estimular a flacidez muscular. Outros aparelhos que podemos associar é a microcorrentes, uma eletroestimulação facial também é super interessante. De efeito imediato que eu tenho da radiofrequência são a retração das fibras de colágeno. E o efeito tardio é a estimulação do colágeno, né? Uma neocolagenase. Quando eu vou trabalhar a região aqui de pálpebra superior, sobrancelha, eu faço movimentos um pouco mais rápidos, porque aqui aquece de forma mais rápida também, tá? Tanto a região pálpebra superior e inferior. Os movimentos, eles são mais rápidos. Sempre precisamos controlar a temperatura com o termômetro. E essa temperatura, ela tem que fazer uma elevação de forma gradual. Não pode ser de forma tão rápida, porque assim eu não consigo atingir todos os meus tecidos de forma homogênea e profunda. Podemos tratar a área de pescoço e colo, dividindo ela em duas partes. E a área de pescoço sempre podemos fazer movimentos para cima, já para estimular um lifting facial. Quando formos tratar a área de papada, poderemos utilizar, além da manopla facial, essa manopla que é da área íntima, e assim conseguimos potencializar ainda mais os resultados. Lembrando de fazer asepsia de um paciente para o outro, sempre. Quando formos tratar área de braço, vamos dar preferência ao manípulo menor, tá? E é sempre pedir o paciente para fazer uma abdução do braço e trataremos a região posterior dele. Uma área de bananinha, que é uma área pequena, o ideal é a gente também utilizar o manípulo menor, assim a gente consegue concentrar mais a energia. E para finalizar, lembre-se sempre de fazer uma boa esfoliação para tirar a impedância do tecido, fazer uma boa hidratação, aplicação de antiglicantes. Quanto mais hidratado estiver esse tecido, melhor será a condução elétrica e seus resultados também. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Dúvidas e mais esclarecimentos, entre em contato conosco ou pelo Instagram, ou pelo suporte técnico, estaremos à disposição.